Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Cotrim, mais conhecido como Bruninho, economista e parceiro aqui da corretora Elliott. E durante essas séries, que a sala ao vivo aqui no YouTube vai estar no período de recesso, eu vou estar apresentando para vocês um pouco mais sobre o meu operacional que a gente já veio trabalhando aí nestas últimas semanas. Então, não deixe de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse conteúdo se você acredita que vai ajudar mais pessoas. Então, turma, vão ser umas sequências aqui de aulas breves e objetivas para que vocês possam ter uma compreensão melhor sobre o meu operacional e já iniciar o ano de 2026 mais preparado, certo? Então vamos lá. Bom, turma, seguinte, para quem conhece, né, um pouco mais sobre o meu operacional, o grande ponto que eu sempre trago para todos, para alunos que já fizeram mentorias minhas, que me acompanham já tem algum tempo, acaba sempre sendo o principal ponto que eu falo que é o diferencial, que é o que eu sempre busco, né, no mercado. Tem aquilo que a gente quer e tem aquilo que a gente busca. E eu sempre busco uma assimetria operacional. Vale lembrar que a simetria, né, é tudo aquilo que diverge de partes diferentes, né? Então é a mesma coisa da gente pegar um copo e deixar ele um pouco mais cheio do que vazio. A assimetria do espaço que tem no copo está menor, no caso dele ter mais água. E no mercado financeiro, a assimetria eu sempre procuro ter ela a meu favor. Por quê? Porque a assimetria vai determinar se eu estou conseguindo encontrar operações onde eu tenha uma oportunidade de ganho maior do que seria o meu risco, certo? Lembrando que a gente não tem que ter meta de stop, a gente tem que ter limite de risco, até porque é isso que a corretora trabalha, o seu limite de risco em cima do seu volume financeiro e para aquela condição da sua alavancagem, tá bom, também, tá certo? Então, ó, vamos lá. Primeiro ponto, né, que eu já deixei aqui preparado para vocês, acaba sendo bem essa questão do objetivo, né? Onde nós temos aqui a busca por operações que tenham uma simetria positiva, então tá aqui, ó, a simetria positiva para o retorno e não para o risco. O que fica nesta frase? Quando eu busco uma operação que eu tenho uma simetria positiva para o retorno, eu estou buscando uma operação onde a minha oportunidade de ganho ela está sendo maior do que o risco que eu estou correndo na operação. E até pegando essa imagem, que talvez a gente até observe ela durante aqui mais um pouquinho nas aulas, e eu fiz aqui um simples traçado, né, de suporte e resistência. Lógico que aqui o gráfico já está feito, né, então não tem que ficar estudando e buscando o resultado em cima de gráfico parado. Mas para o conceito da assimetria, o que nós devemos observar é o seguinte: se eu tivesse deixado para vender depois dessa primeira, segunda, terceira rejeição, eu venderia aqui nessa região de preço, neste topo, sabendo que o meu stop não pode ficar mais alto, ou talvez não deva ficar mais alto que isso. E até observando, né, o desenho anterior do gráfico, eu poderia vender nesse topo e buscar esse fundo anterior, que seria o coerente, né? Porque assim eu tenho uma assimetria positiva na minha operação. Como a gente pode observar, olha só a diferença do espaço que eu tenho. Não estou aqui falando de índice ou falando de dólar, estou falando de preço. Tá? No entanto, que o ativo nem está na tela. No entanto, o que nós devemos observar aqui é o seguinte, né? Por esse simples desenho que eu coloquei, buscando uma simetria positiva para o retorno e não para o risco. Vamos supor que aqui seja o stop, acima dessa região. Então eu tenho essa distância aqui, a minha região de resistência até onde deveria ficar o meu stop. E vamos supor que eu busque esta outra região aqui como alvo. Tá? Esse fundo foi traçado por conta do fundo presente, né? No fundo anterior a gente não tem essa visualização. Então vamos utilizar o fundo que tinha antes dessa barra, depois de 3 rejeições para rompimento. Olha o espaço e a diferença que eu tenho para buscar um resultado operacional. Agora falando um pouco
e correlacionando com os ativos que operamos de forma rotineira, vamos supor que esta movimentação para o índice futuro tem aqui 200 pontos no máximo de stop. Opa, vou até mudar o lugar aqui. Desculpa. Então, ó, vou traçar aqui novamente. Nessa região do fundo. E vamos então agora colocar o que seria. Dali para cima em vermelho, o stop. Então o stop no índice futuro seria de 200 pontos. Um exemplo, tá? O stop máximo. Onde o stop máximo do dólar seria de aproximadamente 5 pontos. Tudo bem. Estamos aqui sugerindo, né, toda essa questão por conta do espaço, do desenho ali que nós temos. Da diferença de espaço, né, da resistência até onde deveria ficar meu stop. Agora, vamos observar o que seria o alvo do índice futuro, né? Então, aproximadamente, né, observando o desenho aqui num todo, nós temos o que aqui de alvo? Aproximadamente 700 pontos. E no dólar? Nós teríamos o quê? Quantos pontos aqui de alvo? 15 pontos? Não sabemos ao certo porque não estou colocando o ativo em si para termos esta visualização. Estou simplesmente considerando esse topo, aonde seria a minha região de venda, e aqui a minha região de stop. E aqui estou considerando o fundo anterior, que seria o meu alvo. Então, o que acaba ficando aqui de exemplo, turma? Um exemplo claro do que foi falado. Eu tenho uma simetria positiva para o retorno e não para o risco. A grande questão é que em cima dessa movimentação não cabe somente a entrada, e sim uma outra parte que é muito importante para o trader, que seria o quê? A paciência. O grande problema é que às vezes a gente fica se expondo tanto e esquece de ter o controle, de fazer o gerenciamento de uma operação aberta. Então toda essa questão acaba ficando um pouco mais difícil até ter uma adaptação. Mas tendo em mente que a simetria ela sempre deve ser positiva para o retorno e não para o risco, o conforto ele vem e a entrada ela é feita e é aguardado o possível resultado. Fazendo o quê? O gerenciamento da operação. Estou com lote, mais de um lote na mão, o que eu vou fazer? Vou fazer uma parcial. De quantos pontos? Aí cabe a ver, né? Eu vou fazer uma parcial curta que nem pagaria o meu stop? A gente já vai ver isso. Será que não vale a pena eu proteger o trade? Eu posso sair sem nada, mas devendo eu não posso ficar. Seria o ideal? Não. Mas já que ele desenvolveu, eu não posso sair negativo. Tá certo? Então, em cima desse primeiro objetivo, fica aqui a primeira explicação do que seria uma operação assimétrica positiva para o retorno. Já observando a outra parte, seria um ponto muito importante que alguns traders têm dificuldade de entender. Aquilo que muito falam de martingale, o médio para trás e toda essa consciência que às vezes falta, que é não saber aonde estopar e acreditar que o mercado sempre vai voltar. Conforme mostrado no exemplo anterior, o que nós precisamos saber é o seguinte: aonde realmente é o meu stop. E dali para cima, se eu vendi, eu não posso mais ficar vendido. Dali para baixo, se eu comprei e o mercado cair, atingiu o meu limite de risco, eu não tenho mais que ficar comprado. Eu tenho que aguardar uma nova condição, se eu quiser comprar, mais barata, porque ali o mercado já mostrou que não está barato. Porque se eu comprei e o mercado caiu, o mercado quer o preço mais barato. Então a minha compra foi cara e eu fui estopado. Assim, se eu vender achando que estava caro e o mercado sobe, o mercado quer um preço mais alto. Então significa que a minha venda estava barata, porque ela vai ficar mais cara. E o grande ponto que nós precisamos ter em mente é o quê? Saber onde está o stop. Não adianta saber com quantos lotes eu vou estar na mão, não adianta saber quanto eu quero, porque no mercado a gente só quer se nós não tivermos a consciência do stop. Aonde eu devo sair da operação e não prejudicar o meu financeiro e ter a consciência de que eu posso iniciar uma nova operação, retomar a operação. Então, essa é a questão que a gente precisa observar. Por quê? Saber o local correto do stop, assim
eu fico sabendo que a partir daquela determinada região não deve ficar com a operação aberta. Pegando até um exemplo, se eu comprar o mercado nesse fundo, eu sei que o mercado pode escorregar até esse outro fundo como referência. Eu tenho gerenciamento de risco, o meu limite de risco cabe toda essa diferença? Porque se eu quiser ficar segurando, o próximo fundo é lá embaixo. Então a grande questão é eu ter a consciência que quando eu compro nessa região de preço, eu tenho que saber que o meu stop, ele tem que ficar o menor possível, porque o mercado já marcou uma bipolaridade nessa região e tem a possibilidade de voltar para o topo lá em cima. Se eu ficar comprando toda hora, tentando trazer meu preço médio, o mercado vai diminuir a simetria. Bruninho, como assim vai diminuir a simetria? Ué, se eu comprei nesse fundo sabendo que ele não poderia perder essa região, aguardando até uma possível movimentação para o topo anterior, se o mercado perde esse fundo e vem em direção a esse segundo fundo mais baixo, isso daqui se torna o topo. Aí a simetria já não é mais a primeira, que seria a compra desse fundo para esse topo. A simetria agora seria a compra dessa região para esse topo. Olha onde está o meu stop. A simetria já diminuiu. Então, ter a consciência onde fica o stop para eu identificar a melhor região de compra, a melhor região de venda, é simplesmente o ponto mais importante. Pensem sempre assim: eu quero carregar muito o meu trade, mas eu tenho que sair se ele chegar em tal preço. Tenham sempre a consciência, daqui para baixo eu não quero ficar comprado e eu não posso. Daqui para cima eu não posso ficar vendido e eu não posso. Então tenham essa consciência, saibam sempre onde estopar, não onde entrar. Por quê? Eu sabendo aonde é o stop, quanto mais próximo a minha entrada for desse stop, maior a minha simetria. Vamos pegar este exemplo, que está aqui. Eu quero comprar nesse fundo aqui embaixo. Vamos supor que o meu stop é essa condição. Quanto mais perto eu conseguir comprar dessa região de preço, maior é a simetria para ele voltar para o topo anterior. Então não queiram saber aonde entram, queiram saber aonde sai. O segredo do mercado é saber onde a gente sai, seja no ganho e principalmente sabendo perder. Assim como já tem aquele livro onde o melhor perdedor vence. Então tenham sempre essa consciência de saber o local correto do stop e não aonde entra. Bom, trazendo para uma outra parte desta aula sobre assimetria, eu trouxe aqui para vocês um pouco do que seria o conhecimento financeiro referente aonde eu tenho que buscar uma entrada que tenha uma possibilidade maior de retorno e aonde eu tenho um stop que seja sempre justo, onde eu saiba onde eu tenho que sair da operação, principalmente quando ela vier negativa. E é legal a gente falar um pouco de conhecimento financeiro, porque as pessoas elas costumam colocar a alavancagem só para frente. Ah, eu tô com um lotezinho do índice que 200 pontos me dá R$400. Então eu vou começar a operar com lote e vou buscar 200 pontos. R$40? Beleza. Vou aumentar, vou dobrar minha mão. Por quê? Agora os 200 pontos vai me dar R$80. Mas você vai continuar carregando a mão os 200 pontos com 2 lotes, igual você fazia com um, ou você vai querer fazer uma parcial de 50 pontos que vai te garantir R$10? Aí os outros 200 pontos somado vai te dar 50. Bruninho, às vezes faz sentido. A grande questão não é isso. Saber fazer uma parcial, querer trocar o preço médio de frequência. O que as pessoas não veem, e isso acaba prejudicando muito o emocional dos operadores, é que quando ele aumenta a mão, se ele não vê uma simetria, ele sempre vai tomar um stop cheio e vai ganhar menos. Igual nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Nós temos aqui uma operação com 2 lotes do índice buscando 200 pontos, que dá os R$80. Se o operador soltar um lote com 50 pontos, que vai dar R$10, e ele soltar o outro, ele vai garantir 40 mais 10, ele vai garantir R$50. Só que o stop dele era de quanto? Era de 80. Aí ele toma um stop
ele está negativo em 80. Ele tem um gain, ele continua negativo. Será que não caberia ele saber a assimetria que ele busca quando ele entra, ao invés de já querer entrar com a mão pesada e aliviar, e buscar uma movimentação mais ampla? Porque se ele carregava um lote 200 pontos, o que mudou a operação dele carregar 2 lotes? Não mudou nada. O que muda é o psicológico. Então esse conhecimento financeiro ele precisa ter novamente para aquilo que eu falei no slide anterior. Sabermos aonde nós saímos. Principalmente se o trade der errado. Por que a gente não segura o trade para frente igual a gente segura quando ele vem trabalhar contra a operação? Então aqui acaba ficando um conhecimento financeiro que as pessoas só fazem para frente. Então um lotezinho eu fazia 40, com 2 eu faço 80, com 3 120, com 5 200. Só que a hora que ela coloca 5 lotes com 50 pontos, ela solta 3. Aí ela garantiu R$30. Aí ela vai buscar os outros 80. Desculpa, aí ela vai buscar os outros 200 pontos a mais. Só que se ela toma um stop, ela perde R$200. E se ela ganha, quanto é que ela está ganhando? 120? 130 reais? Então, essa é a condição que acaba ficando. E a mesma movimentação para o dólar. Se nós estamos operando o dólar com lote, e nós estamos buscando 7 pontos com lote, comecei a ter consistência, vou aumentar para 2. De que adianta você soltar um lote com 2 pontos? Você vai deixar o trade depois andar com 7 pontos, você vai sair, você vai garantir R$90. Só que o seu stop está de quanto? De R$140. Aí você vai ganhar R$90. Aí toda vez que você estopar, você vai ficar devendo 140. Cadê os R$50 para a diferença para vir para o 0 a 0? Não vamos considerar taxas inicialmente. Vamos considerar aquilo que a gente está buscando fazer no mercado. E nessa condição fica difícil obter um resultado mais positivo. Então, vendo essa condição de assimetria, parem e pensem. Aonde eu vou entrar? Eu vou conseguir carregar esse trade por mais tempo buscando um alvo mais longo. Mas sabendo que o meu risco está pago se ele vier daqui para trás. Porque numa condição de conseguir carregar o trade mais, sempre quando ele vai a favor, o seu gain ele sempre vai pagar o seu stop. E nessa condição, a gente está até falando aqui de trade de 1 para 1. Mas observando essas condições no mercado, se você solta uma parcial com 7 pontos e carrega o outro lote, você vai ter um resultado maior. Por quê? Porque você já teve a condição de pagar o seu stop naquela mesma região. A grande questão é que no pior cenário, você vai sair como se você estivesse operando com lote. Mas a grande questão é você limitar o seu stop. E aqui a gente está falando do mercado e para frente. Normalmente o stop do índice futuro ele é de 150 pontos. E o stop do dólar é de 4 a 5. Então nós estamos falando aqui de 4 pontos de stop com um lote R$40. R$80 com 2 lotes. Aonde com 2 lotes eu vou buscar 140. Eu não vou tomar o stop na mesma proporção que eu quero ver um trade andar. Stop no índice, às vezes a gente coloca stop de 130 pontos. Com um lote, R$30. Com 2 lotes, R$60. Mas com 2 lotes eu vou buscar R$80 no índice. Então tá vendo que a assimetria ela já tem que ser casada sempre sabendo aonde eu saio? Porque eu tenho que mitigar sempre o meu risco. Então tenha em mente o conhecimento financeiro para buscar uma simetria operacional, vendo sim o mercado ir para frente, que é o nosso objetivo. Mas sempre sabendo que se ele vier para trás, como é que fica o meu financeiro e o meu volume operacional. Tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula um pouco mais breve aqui, mas com uma minha base operacional, que é sempre a assimetria, né? E ela serve para o índice, para o dólar, para ações, para opções, para bit, para qualquer ativo. Até porque a assimetria ela serve para tudo na nossa vida, onde a gente sempre mitigue. Tem o quê? Um risco frio em cima daquilo que a gente pode perder e esteja sempre mais disponível para ter um resultado positivo. Então eu espero vocês para a nossa próxima aula
que daí a gente já vai ver um pouquinho mais daquilo que eu sei que vocês gostam. Que acaba sendo aí o tema de bipolaridade, que é uma coisa muito simples, que talvez algumas pessoas não tenham isso em consciência de uma forma simples e objetiva, e é como me ajuda bastante a operar. E assim eu busco a assimetria. Eu encontro os pontos e tenho uma estratégia operacional assimétrica. Então até a próxima aula.